Monumentos contam histórias. E eu já imaginei o que eles literalmente falariam caso isso fosse possível. Afinal, você já imaginou quantas despedidas o Muro de Berlim ouviu? Ou talvez quantos pedidos de casamento a Torre Eiffel já presenciou? E hoje, falarei justamente dessa torre que virou um dos símbolos do amor moderno. Uma vez que Paris, a cidade que a abriga, é também um dos maiores símbolos para os apaixonados. O que eu acho engraçado é que, durante a própria construção da torre, Gustave Eiffel, o idealizador desse projeto ousado moderno, foi duramente criticado por pensadores da época. Inclusive, Colin Jones, um historiador renomado de Oxford, conta em seu livro Paris, Biografia de uma Cidade, sobre um abaixo-assinado que foi feito assim que as obras tiveram início. O documento em questão procede da seguinte forma: a Torre Eiffel, que nem mesmo a gananciosa América, temos certeza, não quereria, é a desonra de Paris. Todo mundo sabe disso. Todo mundo fala nisso. E todo mundo está profundamente aborrecido com isso. E somos apenas o débil eco da opinião pública universal, que, com todo direito, está alarmada. Basta imaginar uma torre vertiginosamente ridícula dominando Paris, como uma gigantesca e negra chaminé de fábrica, esmagando com maciça barbárie a Catedral de Notre-Dame, a Sainte-Chapelle, a Torre Saint-Jacques, o Louvre, etc. Em 1887, o abaixo-assinado do qual se extraiu essa passagem foi subscrito por um elenco estelar de cerca de 50 intelectuais, inclusive o próprio escritor Alexandre Dumas. E esses declarados amantes apaixonados da beleza assumiram a condição de representante de todos que amavam a Paris histórica, mas desprezavam o pensamento que ela pudesse ser profanada pela odiosa sombra dessa coluna oca de metal, cuja construção estava recém começando. Bom, o fato é que talvez esses pensadores pagaram com sua própria língua mais tarde. Afinal, a torre ganhou uma fama inimaginável ao redor do mundo. E apesar de sim ser uma obra posterior aos monumentos icônicos de Paris, como o Palácio do Louvre, o Arco do Triunfo e outros monumentos, acrescentou ainda mais na identidade daquela Paris que revolucionava o mundo com sua arte. Mas longe de toda a paixão, glamour e uma arquitetura incrível envolvida, Victor Lustig não estava preocupado com isso. Ele tinha uma ideia genial em mente. Quem conversasse com esse homem bem afeiçoado, com uma eloquência assustadoramente incrível e um carisma irresistível, jamais acreditaria que ele tentaria vender a Torre Eiffel 2 vezes. Falar em uma venda chega a ser um eufemismo, uma tentativa de diminuir o ato de vender a torre símbolo dos parisienses e também da própria França. Lustig enganou uma pessoa vendendo o que nem lhe pertencia e lucrou uma fortuna com isso. E é quem pense que La Casa de Papel seja uma série incrivelmente ousada ao narrar um roubo fictício e quase real. Lustig fez um dos roubos mais improváveis de todos os tempos e saiu impune. Toda a ideia surgiu quando o vigarista leu um jornal parisiense. Na reportagem, o jornalista narrava a dificuldade que a cidade tinha de manter a torre em bom estado, e finalizava dizendo que o melhor a se fazer era vendê-la. Lendo isso e com uma mente extremamente brilhante, resolveu, juntamente com o cúmplice, adotar o disfarce de membro do alto escalão do governo francês. Para dar mais credibilidade às negociações, alugaram uma suíte no majestoso hotel e, após um discurso envolvente com os interessados, finalizaram a encenação levando todos em luxuosas limusines a uma visita técnica à torre. Afinal, um deles seria em breve o novo proprietário. Foram tão convincentes que, na hora da visita, até os empregados da torre acreditaram serem eles verdadeiros representantes do governo. A maioria dos possíveis compradores eram sucateiros, e não demorou muito para que Lustig recebesse uma proposta. E vendo a ingenuidade desse possível comprador, ele ainda teve a audácia de pedir uma comissão extra para ajudá-lo a ganhar a concorrência. E essa foi a garantia que confirmou que estava tratando com uma pessoa séria. O pobre homem descobriu que tinha sido enganado ao buscar na prefeitura as planilhas do trabalho para começar a operação de desmonte e recuperação do ferro da torre. O mais bizarro é pensar na inocência do comprador ao adquirir o símbolo de um país pensando que tudo seria fácil. No fim, a torre seria demolida e todos sairiam no lucro. Mas a grande verdade é que nós também compramos uma Torre Eiffel sempre que podemos. Somos tão enganados como o sucateiro ao pensar que podemos lucrar sem muito esforço. E quando me refiro à questão do lucro, me volta a salvação que virou um produto nas mãos de Satanás. E eu não brinco a dizer isso porque, de fato, ele tenta nos vender a ideia de que ele tem a escritura para essa Torre da Salvação, se assim podemos dizer. E George Orwell, escritor de 1984 e A Revolução dos Bichos, narra em seu livro Como Morrem os Pobres a nossa condição como pecadores, mesmo que de forma involuntária. Ele viveu como um miserável, numa Londres que abraçava o modernismo, e entendeu que no frio, o chá que ele conseguia nos albergues ou na própria polícia era seu maior alento no meio da pobreza. Chega a afirmar em um dos momentos que está com frio e teme pelo pior. Para quem não tem nada,
o chá talvez seja tudo. Eu consigo imaginar Satanás como uma espécie de entregador de chá, que nos engana dizendo que nem está tão frio assim e vai dosando pequenas quantidades de um chá aguado e morno, enquanto morremos lentamente, falando de forma espiritual. Enquanto bem perto da gente, Deus oferece abrigo, comida e a quantidade de chá quente que quisermos para encararmos o frio desse mundo. E pensando na doença chamada pecado, que nos deixa em metástase aguardando o fim inevitável que é a morte, saber que Deus oferece essa torre da salvação de graça, mesmo que sendo sido paga com o sangue do seu próprio filho, me deixa com uma certa esperança no coração. Acordar e saber que esse monumento, metaforicamente falando, já nos pertence e é tangível, me deixa animado com amanhã. Satanás pode ser considerado o mestre da enganação ao tentar nos vender algo que não lhe pertence. Mas tudo que ele nos dá para suprir o que só Deus consegue, não passa de água salgada, como diria Richard Sibbes. Faz aumentar a nossa sede, mas não satisfaz. Deus só nos pede que no meio dessa confusão, não deixemos de segurar a sua mão, uma vez que ele almeja nos levar para um lugar de paz eterna. Pode parecer brincadeira pensar no maior presente da história como sendo oferecido de graça e para qualquer um. E talvez no meio de um mundo onde tudo é tão difícil, onde as pessoas literalmente matam as outras para garantir seu próprio amanhã, Deus oferecendo esse presente a todo que nele crê. Nada mais injusto que ter um inimigo que o deturpa e faz com que sua mensagem pareça loucura. Martinho Lutero lutou justamente contra esse absurdo da ideia da salvação sendo oferecida como produto. No seu estudo profundo da Bíblia, ele encontrou um verso que mudaria completamente o mundo. Difícil dizer o quão revolucionária essa descoberta foi naquela época, mas é só observar os efeitos das 95 teses fixadas na igreja de Wittenberg que podemos ter uma noção do quão poderosa é a mensagem da graça. Pensar na ideia da graça em si é um pouco engraçado. Afinal, nós seríamos as pessoas certas para pagar o preço pela salvação. Ou você já ficou na fila de um mercado pagando todas as compras feitas pelas outras pessoas? Isso não soa um tanto quanto injusto? Um altruísmo surreal demais para minha mente compreender na sua totalidade. Agora imagine que Victor Lustig enganasse o sucateiro e Jesus insistisse em pagar o valor da Torre Eiffel, mesmo sabendo que não era uma venda legítima. Mesmo sabendo que ele teria uma torre bem melhor e esplendorosa em sua própria casa. Só uma coisa explica tal ato: amor. E mais uma vez, assim como no primeiro vídeo deste canal, me volta esse sentimento tão complexo. E na música Isso é Amor, do grupo Vocal Livre, consigo ter um pequeno vislumbre daquele que deu sua vida para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Longe de passar em qualquer picaretagem de Lustig ou ter que mover montanhas para merecê-la, como a própria música diz. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo para me achar e me levar de volta para casa. Essa condição de ir até o abismo e nos trazer de volta não consegue entrar na minha mente. Afinal, como rei do universo, estaria apto a se sacrificar por alguém como eu? É muito irreal, de verdade. Só consigo aceitar que por conta desse sacrifício, posso viver sem o medo da manhã. Essa ideia do perdão, apesar de todos os erros que cometo ao longo do meu dia, e os que já cometi em toda a minha vida, me levam a um lugar: Salahuddin Jitmud. Não, você não está louco ao ver esse nome muçulmano invadindo esse vídeo de forma repentina. Essa história, na verdade, é sobre o pai de Jitmud, um senhor simples que teve seu filho, um entregador de pizzas, sendo assassinado enquanto trabalhava em abril de 2015. O que surpreende nessa história não é a frieza do assassino, ou a pena de 31 anos de prisão, e sim as palavras proferidas pelo pai da vítima. Não se conseguia enxergar o sentimento de vingança estampado em seus olhos, muito menos a raiva. Contrariando qualquer expectativa, ele toma a palavra e perdoa. Simplesmente diz que, apesar dos atos cometidos, ele consegue perdoar o assassino e espera que ele mude de vida. Isso não é tão forte? Isso não soa como algo irreal? Pois o pai de Jitmud agiu como Deus, que mesmo nos enxergando denegrindo seu nome, cometendo atrocidades ao longo da história e negando a sua existência a cada nova manhã, ainda tem a audácia de oferecer o perdão, mesmo sem o merecimento. Victor Lustig poderia oferecer milhares de torres ao redor do mundo, mas a capacidade de ser autêntico, de dar aquilo que nada no mundo compra ou que vale a salvação, é a atribuição de Deus. Gustave Eiffel construiu uma torre que mudou Paris, e Jesus quer construir um relacionamento onde o maior beneficiário será o ser humano. Longe de enganações e ideias vãs, ele oferece de graça aquilo que tem valor inestimável e quer que nós estejamos prontos para agarrar a salvação. Você não precisa pagar mais nada, agora só basta a sua entrega.
O preço já foi pago, e não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por fim, fico refletindo sobre essa relação entre Jesus, a Torre Eiffel e o pecado, mas não mais com medo de ser enganado, e sim com essa esperança que só o nosso Criador consegue trazer ao coração. Só Ele consegue nos mostrar que não há limites para nos ensinar o que é o amor, e eu espero aprender a cada dia a receber esse perdão e entender o seu valor na minha vida, porque eu não quero mais viver nesse mundo. Ainda mais quando me debruço em C.S. Lewis e leio sua frase. Eu descobri em mim mesmo desejos dos quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que fui feito para outro mundo. E de fato, isso não é o nosso lar. Eu só oro para que Deus nunca deixe eu me esquecer disso. Apesar de parecer um tema simples demais, eu poderia me prolongar em vários detalhes do assunto e falar muito mais sobre graça, salvação e perdão. Mas eu tentei não me ater em elementos profundos demais. Talvez um dia eu volte a abordar esses assuntos com maior clareza e profundidade. O que espero é que você não se conforme apenas este vídeo e tente pesquisar e aprender muito mais sobre esses temas. Que esse vídeo tenha servido de reflexão e que, assim como eu, você tenha ouvido a voz de Deus nesses exemplos tão práticos. Eu sempre deixarei todos os textos usados e outros materiais na descrição, então qualquer dúvida é só conferir aqui embaixo. Nos vemos nos próximos vídeos.